Quando eu via aqueles papéis que não acabavam mais, eu vi papéis, caixa de papéis, 3 pastas com dossiês. A palavra tem poder, eu quero morrer se eu não entendo disso. Eu bato na minha cara e digo, eu tenho vergonha na cara, ou Deus me mostra, ou eu desapareço. E agora eu venho com comida pesada. Eu vi um rolo compressor. Muito gigante, mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. Não falaram ainda, mas 24 horas depois dessa live poderão falar. Vem algo como um rolo compressor. E eu vi uma pedra, aquele carroção de 6. Ao mexer do carroção de 6, esse rolo compressor vem sobre o território nacional brasileiro. E grande vai ser o destroço. Qualquer movimento da fileira de dominó com a pedra 6, ele solta. E aí vai ser notícia para mais de mês em tudo que é de jornal mundial. Olha, se tem alguém aqui, esquerdopata, que está me assistindo, você vai ver o seu sistema caindo todinho, o seu governo caindo. Não tem ninguém que possa segurar. Está havendo reuniões e há conselhos. Não faça isso, porque senão será fatal. É lindos reboliços que vai ter em Brasília, no Congresso, no Senado e no roteiro nacional brasileiro no dia 3. Hoje é 2, mas no dia 3, eita, vai ter reboliço. Delebe o povo sob a paz. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. E o apóstolo Reginaldo Rolim, na noite desta segunda-feira, 2 de junho de 2025, traz mais uma grande palavra profética para a nação brasileira. O apóstolo diz que viu um rolo compressor do tamanho do estado de São Paulo no meio da política brasileira e que a fileira de dominó irá acontecer entre as autoridades brasileiras. O apóstolo diz também que no dia desta terça-feira, 3 de junho, grandes serão os acontecimentos dentro da nação, pois haverá reboliços no meio dos 3 poderes. Como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos assim, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é de grande relevância e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais um sonho profético relatado pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Muitas pessoas perguntam para mim, como é que o senhor diz, né, assim, o entender, o falar do povo, como é que o senhor acerta tanto? Eu digo, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Se fosse por mim, errava tudo. Uma certa vez eu até disse assim, olha, eu observo que 97% do que digo está acontecendo, mas eu não louvo a Deus pelo 97% que acerto. Eu louvo a Deus pelos 3% que não acontecem. Porque se acontecesse 100, talvez eu me engrandecesse. O processo no Brasil, ninguém entende. Ninguém entende o processo no Brasil. E Deus me levou para a live em 2022. Ninguém entende o processo no Brasil. E eu venho contemplando desde 2022 e a fidelidade de Deus. Deus tem o seu propósito, mas trabalha no tempo certo. E as coisas acontecendo. Quando eu via aqueles papéis que não acabavam mais, está com 1 ano e 2 meses. Alguém pode dizer aí, pode falar, aqueles papéis, era caixa de tantos papéis, e 3 pastas de dossiês, mas muitos papéis. Está mais ou menos com quanto tempo? Você sabe disso? Eu boto 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Mais ou menos isso aí. Vocês se lembram mais ou menos com quanto tempo tá? Eu vi papéis, caixa de papéis. Era tanto papel, vi 3 pastas também com dossiês. Saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, alguém botou 14 meses. É mais ou menos isso, amigo. Eu ia falar 14 meses. É mais ou menos isso. 1 ano e 2 meses a 14 meses. 12 meses a 14 meses atrás. E aí eu não entendia o que eu estava falando, porque eu via
mas eu não entendia, mas o Espírito Santo dizia, eu fale, que esses papéis são documentos importantíssimos, provas contundentes que vão estar nos Estados Unidos, 1 ano e 4 meses, a Renata Costa. Muito bem, Renata Costa, 1 ano e 4 meses, é isso aí mesmo. 1 ano e 4 meses, eu falava isso, Renata Costa. Eu vi caixa de papéis, documentos, muita caixa, 3 pastas com dossiês, saindo dos Estados Unidos e indo lá para... Jesus, pelo amor de Deus. Eu cheguei até a dizer assim algo, Carmida, assim, bem taxativo, né, que Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, estava com esses documentos. Quem se lembra disso? Gente, o Espírito de Deus começou a me lembrar hoje. Eduardo Bolsonaro está com esse documento, faz 1 ano e 4 meses. Quem se lembra dessa parte? Eu falava, Eduardo Bolsonaro está com esse documento e levará aos Estados Unidos. Quem se lembra disso? Ainda bem que tem vocês para poder provar para as outras pessoas que estão entrando que há 1 ano e 4 meses foi falado isso. Tudo que está acontecendo hoje em território nacional brasileiro. A ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos foi dito nessa live há 1 ano e 4 meses. Está na live lá 1 ano e 4 meses. Renata Costa, todos vocês. E quando eu vejo tudo que foi dito há 1 ano e 4 meses se cumprir hoje. E naquele tempo, gente, eu estava como... não entendia nada. Mas o Senhor disse, fala o que eu estou mandando dizer. Aí, quando eu tenho sonhos, é bom. Eu sei que Deus me dá sonho. E olha o que está acontecendo no território nacional brasileiro hoje. Deixa teu likezinho que é a tua curtida. Deixa o teu likezinho que é a tua curtida para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por esse conteúdo. Tá bom? Olha só o que está acontecendo hoje em território nacional brasileiro. Olha só o que está acontecendo no território nacional brasileiro. Tudo que foi dito de 1 ano e 4 meses para cá. É incrível. Se eu estivesse nos Estados Unidos, hein? O FBI, a Casa Branca lá, o Pentágono, a ONU, já estava me estudando, hein? Já estava estudando. Vamos estudar esse cara porque ele está dizendo segredo de Estado. Vamos estudar ele porque ele está dizendo segredo de Estado. Se alguém tivesse lá do Pentágono, né, assistindo a live e diz, vamos investigar esse cara, porque ele está sabendo segredo de Estado. Como é que eu saberia 3 dias antes que o presidente dos Estados Unidos ia levar um tiro, o candidato a presidente? Você estava aqui naquele dia, que era 3 dias antes que eu pedi oração em jejum, era dia 11 e ia terminar dia 13. Vocês lembram? Eu disse, depois com um tiro, pá! Quem se lembra, diga eu. Vocês se lembram? Diga eu. Então, se alguém de alta sabedoria e inteligência tivesse assistindo naquele dia, tinha ficado impressionado. O cara, ele viu o tiro que o presidente dos Estados Unidos iria receber. Hoje o Espírito Santo de Deus conversou comigo e ele falou sobre isso. Olha quantas pessoas estão colocando. Eu pedi oração no mês e no dia 11 desse mês que ele levou o tiro. E pedi até o dia 13, meia-noite. E falei assim, fiz assim, ó, pá! E quando foi dia 13, justamente o dia que terminava meia-noite, às 17 horas e alguma coisa, 17h30, ele leva o tiro. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Isso é incrível, hein? Isso é incrível. Isso é incrível. E no tempo certo vai dar certo. No tempo de Deus vai dar certo. Eu apenas expliquei para eles que o tempo não era aquele. Não era aquele. E me perguntaram qual o tempo quando Deus libertar o território nacional brasileiro. Porque Deus passou 1 ano e 9 meses dizendo que Donald Trump sentaria na cadeira presidencial dos Estados Unidos. E todo mundo me chamando de louco que não ia acontecer. Nem a esquerda brasileira acreditava nisso, que havia essa possibilidade. Ele vai sentar na cadeira presidencial dos Estados Unidos. Não adianta tentar matá-lo, eu falei. E descobriram um plano para matá-lo. Né? Vocês acompanharam tudo aqui. E eu sem saber, porque eu nunca sei. Gente, eu quero morrer se eu me intero em jornais, telejornais, sites, blogs. A palavra tem poder. Eu quero morrer se eu me intero disso. Eu bato na minha cara e digo, eu tenho vergonha na cara, porque quando eu nasci, minha mãe disse, nasceu um homem. Ou Deus me mostra, ou eu desapareço das lives. Desapareço das lives. Mas eu tenho certeza que quando Deus me mostrar, acontece. Eu tenho certeza que quando Deus me mostrar, acontece. Aí eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Meu Deus. Eu quero abrir aqui para falar 2 coisas da parte de Deus novas. João 13,7, certamente, o que Deus faz hoje, vocês não entendem,
mas amanhã vocês vão entender porque Deus fez. João 13:7. O que Deus faz hoje vocês não entendem, mas amanhã vocês irão entender porque Deus fez. Você não consegue entender o processo, mas quem não suporta o processo não vive o propósito. Provérbios 16 diz que dos seres humanos, os homens, são as preparações do coração, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Eu estou no monte orando, e quem ora sabe aonde vai parar. Porque no livro de Coríntios 2:10, 1 Coríntios 2:10, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda mais as profundezas de Deus. Por isso eu sei onde vou chegar. E vou ter, sim, quando tudo passar, e vai passar, vai. O Brasil será liberto, será. Mas com grande pressa, não adianta tentar se meter contra, porque eu vou dizer algo. Pois é. Vocês se lembram da fileira dominó? Há 1 ano e 2 meses, essa era 1 ano e 2 meses, hein? 1 ano e 2 meses, eu vi em lives, e o pessoal, eu vou falar o que os outros diziam. Videntes, que se dizem videntes, profetas, que se dizem profetas. Eles diziam, gente, eu não estou indo contra ninguém, quem quiser acreditar, acredite, né? Quem não quiser acreditar, não acredite. Eu não estou indo contra ninguém, sabe? Muita gente acredita, eu fico na paz, eu não acredito, né? Mas muita gente acredita. Então, muitos videntes diziam, muitas profetas diziam, e disseram assim, né? Uns disseram que o Lula já estava morto, e eu digo que ele não está, ele está vivíssimo, mas cada um com a sua fé, né? E outros diziam que vai morrer, vai ter morte, né? E eu dizia assim, há mais de 1 ano e 2 meses, não vai morrer ninguém não. Eu dizia, não vai morrer ninguém não. E me perguntaram, muitos de vocês me perguntaram, por que não vai morrer ninguém? Porque a fileira dominó tem que estar todas compostas. Porque quando cair a primeira pedra, vai cair todas. Quem se lembra disso aí, diga eu. Quem se lembra disso aí, diga eu. A fileira dominó tem que estar toda composta, porque quando cair a primeira pedra, vai cair todas, 1 ano e 2 meses. Quem se lembra disso, diga eu. Aí quem está aí pode olhar. É como diz aqui o ditado do popular brasileiro do Nordeste: mata a cobra e mostra o porrete. Não vai descer ninguém à sepultura, porque tem que ter todos em pé. Porque Deus é justiça. E a fileira, eu comecei a falar da fileira dominó há 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses eu já vi jornal americano, jornalista americano falando de fileira dominó. Eu já vi blogs e sites nos últimos 4 meses que só falam da fileira dominó. Só falam da fileira dominó. Aí você me pergunta, quanto tempo você fala? Eu vou dizer que os outros respondam. Gente, quanto tempo eu falo da fileira dominó? Escreve aí, por gentileza. Escreve aí, quanto tempo Deus fala, que é a honra de Deus, a glória de Deus. Quanto tempo fala da fileira dominó? Ninguém nunca ouviu falar de fileira dominó. Eu vi numa live, eu disse assim, a fileira dominó. Eu vi, Deus, eu estou vendo dominó. Senhor, eu estou vendo dominó. Eu estou vendo aqui dominó. Gente, eu estou vendo dominó. E Deus está mandando dizer, 1 ano e meio, o pessoal está botando 1 ano e meio. E Deus está mandando dizer que a fileira dominó vai tocar na primeira pedra e vai cair todas elas. Aí o pessoal está colocando aí, ó. Veja aí o que eles estão escrevendo. Todos que me acompanham há mais de 2 anos. Vejam aí. Então eu fui. Os outros canais, isso é louco. Fileira dominó, fileira dominó. Nesses 4 meses últimos, só que se fala, blogs, sites, jornais, até internacionais, é de fileira de dominó. É de fileira de dominó. E agora eu vou passar logo pro grosso. No Nordeste brasileiro se diz, a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo fala assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu transcorria como menino, eu bebia leite. Mas agora eu sou adulto e tomo comida sólida. Então eu vou passar para comida sólida agora, para rabada, buchada e panelada. O que são isso? São comida pesada no Nordeste brasileiro. E agora eu venho com comida pesada. Eu vi um rolo compressor. Essa noite foi uma das noites que eu mais dormi bem na minha vida. Para a honra e glória do nome de Jesus.
e vou dormir todas. Foi uma das noites que eu mais dormi bem na minha vida. Eu vi um rolo compressor, muito gigante, mais ou menos do tamanho da cidade de São Paulo. E esse rolo compressor, agora são 21h44, dia 2/6 de 2025. A data de hoje é 2/6 de 2025, 03, 21h44. 21h44 do dia 2/6 de 2025. Um rolo compressor do tamanho da cidade de São Paulo. E o Senhor diz: ei, olhe esse rolo compressor, Reginaldo. Eu olhei o rolo compressor. E esse rolo compressor descia com muita velocidade. Aí o Senhor disse: eu estou falando figurativo contigo, homem. E o rolo compressor voltava para o ponto de partida. Existia 3 anjos. Um na ponta do lado esquerdo do rolo compressor, outro na ponta do lado direito do rolo compressor e outro no meio do rolo compressor. E eu perguntava algo a Deus. Porventura, esses anjos, 3 que eu estou vendo, são os mesmos anjos que estavam conversando com o anjo da guarda de Jair Messias Bolsonaro para tirá-lo do Brasil? Aí o Senhor disse: é os mesmos 3 anjos. E por que que eles agora estão com esse rolo compressor? Escuta isso aí. Talvez você vai ver os Estados Unidos da América falar sobre um rolo compressor. Não falaram ainda, mas 24 horas depois dessa live poderão falar. Porque eu vi o rolo compressor. E o Senhor me disse: Reginaldo, o que tu vê é espiritual. É o que alguém vai falar amanhã. É que um Eduardo Bolsonaro, uma autoridade do Brasil, uma autoridade americana, vai falar: vem algo como um rolo compressor. E eu vi isso. É 21h46, agora, do dia 2/6 de 2025. E esses 3 anjos parados, deixa teu curtida aí, que é teu like. Por gentileza, eu profetizo para quem deixar sua curtida, seu like, vai receber bênção, saúde e paz. E quando eles estavam parados com esse rolo compressor gigante, era um negócio de louco. O Senhor dizia: a um mexer da pedra de dominó, a um mexer na pedra de dominó, eu vi uma pedra, aquele carroção de 6. E eu entendo que carroção de 6 é uma pessoa com muitíssima autoridade, mais do que todas as outras pedras. Uma pessoa com muitíssima autoridade, mais do que todas as outras pedras de dominó, porque é um carroção de 6. Escute, ao mexer do carroção de 6, se eles tentarem se mexer, esse rolo compressor vem sobre o território nacional brasileiro. E grande vai ser o destroço. E não terá mais volta. Mas os 3 anjos ainda estão segurando. Ao qualquer movimento da fileira de dominó com a pedra 6, ele solta, e aí vai ser notícia para mais de mês, em tudo que é de jornal mundial. Vocês podem ver, preste bem atenção, 03. Preste muito bem atenção. Preste muito bem. Olha, se tem alguém aqui, esquerdopata, que está me assistindo, você vai ver o seu sistema caindo todinho, o seu governo caindo. Não tem ninguém que possa segurar. Tem ninguém que possa segurar. Se tem alguém da esquerda aqui, esse cara tem que saber que em 2022 eu fiz uma live e disse que o presidente aí, o Lula, ia ganhar as eleições. E disse a porcentagem. Quem se lembra disso, que eu disse que ele ia ganhar as eleições? E a porcentagem, depois ia aparecer questionamentos que ele não ganhou. Quem se lembra disso, diga eu. 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 Pode dizer eu. Quantas centenas de milhares de pessoas se lembram disso? E tu, ó escordopata, tu deveria me dar alguma coisa. Porque eu falei essas coisas. O Espírito de Deus disse que tem um esquerdopata endemoniado. Eu falei que ele ia ganhar as eleições. E disse a porcentagem, está na live, contra a prova não tem argumento. Mas depois ia ser questionado. E eu falei todo o processo. Em 2022,
que foi registrado em cartório, e eu estou vendo acontecer hoje o restante do processo em território nacional brasileiro. Eu estou vendo acontecer hoje. Estou vendo acontecer hoje. Olha a escordopada. E agora vai se converter? Então vamos lá. Quando esse rolo começou a descer, acabou. Mas está havendo reuniões. Está havendo reuniões. E há conselhos. Não faça isso. Porque senão será fatal. E até o dia 15. E quando eu falo até o dia 15, menina, eu só falta desenhar para a esquerdopata se botar na cabeça dele, abrir o cérebro e botar. Eu não falo que vai acontecer no dia 26 ou dia 27, não. Até lá. Quando eu falo dia 15, é todos os acontecimentos até lá. Do dia que eu comecei a falar dia 15, começou a acontecer tanta coisa, ninguém fala nada. Até o dia 15. Ai, 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 ai. Haja coração. E nós estaremos orando, intercedendo. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se houver um meximento na fileira de dominó, vocês estão preparados para o rolo compressor? Brasil? Se houver um meximento na fileira de dominó, vocês estão preparados para um rolo compressor? Brasil? Sim? Sim ou não? Eu quero dizer uma coisa, eu vou desenhar para vocês. Vocês irão ouvir, ou por parte dos Estados Unidos, ou por parte de sites e blogs, de jornais e telejornais brasileiros, uma frase que foi dita em mim e revelada em sonho, que eu estou dizendo aqui agora no dia 2/6. Agora são 21h52 minutos. 21h52, nós estamos com 37 minutos dessa live. Dá para você deduzir que hora ela começou. Se são 21h52, nós estamos com 37 minutos dessa live. E essa frase é rolo compressor. E esta reunião é a seguinte. Lembra daquele telefonema? Vai ser assim, 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 assim. Dia 7/4/2025. Lembra? Vai ser assim, assim, assim. Se vocês fizerem assim, 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 vai acontecer assim, assim, assim. Eu disse no possível diálogo. Tá bom. Deus mandou dizer mais não. Só falo o que Deus manda. Então vocês vão ouvir esse nome rolo compressor em canais de deputados depois dessa live. Lembrando bem, olha a hora, 21h50 que eu comecei, 21h44 que eu comecei a falar. 21h44 que eu comecei a falar do dia 2/6. Um pouco antes, né? 21h34, estão me corrigindo aqui. 21h34 que eu comecei a falar do dia 2/6/2025, sobre o rolo compressor. E deixo claríssimo, e eu não estou supondo, eu estou afirmando. Quem lembra que em sonhos eu disse, eu não vejo Jair Messias Bolsonaro elegível por vontade própria, de bondade, de qualquer autoridade que seja, ou ministros. Quem se lembra aqui, diga eu. Eu não vejo Jair Messias Bolsonaro elegível por vontade própria, de bondade, de alguma autoridade ou ministro. Quem se lembra, diga eu. Quem se lembra, diga eu. Quem se lembra, diga eu. Aí vocês vão juntando as peças. O que está acontecendo nesse exato momento em território nacional brasileiro. E aí vai, e vamos negociar, vamos fazer aquilo. Tudo pode mudar em um instante, verbo de Deus. Tudo pode mudar em um instante, verbo de Deus. Tudo pode mudar em um instante, verbo de Deus. Tudo pode mudar em um instante. Só relembrando, porque parece que tem alguns esquadrepatas que tem problema de amnésia. Porque que lindos jornais do dia 3. Os jornais do dia 3, as notícias do dia 3. Eu já li antes. Como você leu antes?
pela parte espiritual. É lindo, hein, as informações do dia 3. É lindo os reboliços que vai ter em Brasília, no Congresso, no Senado e no roteiro nacional brasileiro, no dia 3. Hoje é 2, mas no dia 3, eita, vai ter reboliço. Delebe, o povo, sob a paz. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.